Fala pessoal, professor Denis aqui falando. Nesse vídeo vamos dar continuidade ao estudo de equações. Nos vídeos anteriores a gente já viu o que é uma equação, o que é resolver uma equação e algumas técnicas de como resolver uma equação, tá? Agora, nesse vídeo e nos próximos 5 vídeos, a gente vai focar bastante em como resolver equações do primeiro grau, utilizando aquelas técnicas que a gente viu na aula passada, o princípio aditivo, o princípio multiplicativo, sempre visando isolar a incógnita na equação, beleza? Bom, então para isso vamos relembrar rapidinho as três técnicas principais que a gente viu no vídeo anterior de como resolver uma equação. A primeira coisa é que você tem que ter em mente, o objetivo de toda a equação é isolar a incógnita na equação. Ou seja, no final você tem que chegar em algo do tipo aqui, ó, x igual a um número. X sozinho de um lado, por isso que a gente chama de isolar a incógnita, ele fica sozinho desse lado e do outro lado apenas um número, certo? Está representado por essa balança, ó, só tem a maçã desse lado e só tem o valor do outro lado. Essa é a forma mais fácil de uma equação. Nesse caso aqui, a equação está resolvida, tá? Bom, para isolar a incógnita, a gente vai usar outras duas técnicas. Primeiro é o princípio aditivo da igualdade, que diz o seguinte, ó, numa equação, numa balança, você pode somar ou subtrair o valor que você quiser, desde que você faça dos dois lados. Então, você pode subtrair 200 dos dois lados, pode somar 500 dos dois lados, você pode somar ou subtrair o mesmo valor dos dois lados. E a outra técnica é o princípio multiplicativo da igualdade, que diz que numa balança, numa igualdade, você pode sempre multiplicar os dois membros pelo número que você quiser, multiplicar ou dividir. Você pode multiplicar tudo por 3, multiplicar tudo por 7, desde que seja dos dois lados pelo mesmo número. Você pode dividir os dois lados por 2, dividir os dois lados por 10, certo? Dependendo do exercício que você tiver. Nós já vimos essas técnicas no vídeo anterior. Inclusive, a gente já usou elas para resolver algumas equações descritas numa balança que tinha no vídeo passado. Bom, se você não entendeu muito bem como funcionou a resolução daquelas equações, se para você ainda ficou meio confuso, bom, não se preocupe, nós vamos resolver muitos exercícios, serão 6 vídeos só de resolução de equação, a gente vai resolver passo a passo, da equação mais fácil até a mais difícil. Vamos relembrar todas as propriedades, todas as técnicas de resolução, tá? Vamos fazer vários exercícios. Então, vamos pegando as técnicas aí aos poucos. Bom, então, a gente vai utilizar essas técnicas para resolver equações como essas que estão aqui, ó, no exercício 1. Tá? Perceba um detalhe importante, que essas equações elas são muito simples. A maior parte delas, a gente não precisa nem utilizar técnica nenhuma, é só bater o olho que você provavelmente já consegue descobrir a resposta. Por exemplo, aqui no item A, ó, x mais 5 é igual a 9. Certo? Dá para ver que o número somado com 5, que dá 9, só pode ser o 4. Então, a resposta dessa equação é x igual a 4. Bom, mas a gente não está aqui só para simplesmente resolver a equação. A gente está aqui também para treinar as técnicas aprendidas nessas últimas aulas, né? O princípio aditivo, o princípio multiplicativo, tudo isso visando isolar o x, né? Então, a gente tem que treinar isso. Assim como quando você aprendeu a somar, você aprendeu a somar com contas fáceis, 2 mais 2, 2 mais 3, 3 mais 3, certo? Para depois evoluir para contas mais difíceis. É isso que a gente vai fazer. Os primeiros exemplos vão ser exemplos bem fáceis. Então, você não tem que focar só no resultado da equação, a gente tem que focar em entender qual é o processo para resolver uma equação, porque quando a equação ficar mais difícil, mais complexa, não vai dar para simplesmente bater o olho na equação e resolver a equação. Você vai precisar utilizar as técnicas que a gente vai treinar agora nesses exercícios mais fáceis, tá? Então, faça aí o passo a passo na sua apostila, no seu caderno, faça todas as passagens, não simplesmente coloque a resposta, porque o foco não é só a resposta agora. Bom, então o item A aqui, ó, o nosso foco, como todas as equações, é isolar o x, deixar o x sozinho na equação. Perceba que do lado esquerdo aqui a gente tem x mais 5, e do lado direito a gente tem só o 9, certo? A nossa meta, o nosso objetivo é deixar x igual a um número. Então, pensando nisso, ó, perceba que esse 5 está do lado errado, certo? A gente tem que tirar esse 5 daqui. Eu posso tirar o 5 daqui numa equação? Posso subtrair o 5, só que como é uma equação, se eu subtrair 5 desse lado da equação, eu tenho que subtrair 5 do outro lado da equação, para manter o equilíbrio, certo? Após fazer a subtração dos 5 dos dois lados, eu terei x de um lado, x na esquerda e 4 na direita. Então, olha só, a resposta que eu cheguei aqui é x igual a 4, como a gente já havia previsto, né? 4 é o único número que somado com 5 dá 9.
Então, a gente tem que resolver utilizando as técnicas, tá? Esse é o mais importante. Então, na letra B, vamos lá, 4 mais x é igual a 10. A gente tem que olhar, o x está sozinho, o x está isolado do lado dele? Não. Junto com ele tem o 4. Eu tenho que tirar o 4 daqui. Como que tiro o 4? O 4 está somando, então eu vou fazer a operação inversa. Eu vou subtrair o 4 daqui. Subtrair o 4 da esquerda. Como é uma equação, para manter a igualdade, eu tenho que subtrair 4 da direita também. Então, subtraindo 4 da direita e da esquerda, teremos o primeiro membro vai ficar apenas x, né? Era x mais 4, ou 4 mais x, eu tirei 4, ficou x. E na direita era 10, eu tirei 4, ficou 6. Portanto, a resposta é 6. Afinal, 4 mais 6 é igual a 10. Você pode sempre verificar se a resposta que você chegou faz sentido, né? Se está certa. É só você substituir aqui e ver se o resultado torna a sentença verdadeira. Na letra C, tem que resolver essa equação. Para resolver a equação, a gente tem que isolar o x. Para isolar o x, a gente tem que tirar tudo que está junto com ele. Ó. E nesse caso, quem está junto com o x é o menos 12. Para tirar o menos 12, a gente tem que fazer a operação inversa. Então, a gente vai ter que somar 12 desse lado da equação, para que esse menos 12 suma, e vamos somar 12 do outro lado da equação. Após fazer isso, ó, tinha x menos 12, a gente somou 12. Então, o menos 12 com mais 12 cancela. Do lado esquerdo vai ficar só x. E do lado direito tinha menos 5, eu somei 12, vai dar no total 7. Certo? Ou seja, 7 menos 12 é igual a menos 5. Então, a resposta é x igual a 7. Vamos treinar mais um pouquinho aqui nos outros itens. Ó. Menos 7 é igual a x menos 20. Então, o que a gente tem que fazer? Isolar o x. O x está sozinho na equação? Não, do lado dele, ele está na direita. Do lado dele tem um menos 20 junto com ele. Então, a gente tem que tirar esse menos 20 para isolar o x, para ele ficar sozinho do lado dele. Para tirar o menos 20, a gente tem que fazer a operação inversa. Né? A gente vai ter que somar 20 desse lado para que ele suma, certo? Só que como é uma equação, tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro também. Então, soma 20 do outro lado também. Com isso, vai ficar, do lado esquerdo era menos 7 mais 20, vai ficar 13. E do outro lado tinha x menos 20, como eu somei 20, vai ficar só o x. Ou seja, 13 é igual a x, que é a mesma coisa que falar que x é igual a 13, tá? Tanto faz 13 igual a x ou x igual a 13, dá na mesma. Resolvemos a equação isolando o x. Na letra E, temos x mais 1,7 é igual a 2,7. Nosso objetivo é isolar o x. Então, vamos observar, o x está sozinho do lado dele? Não, junto dele tem o mais 1,7. Então, a gente tem que tirar esse 1,7 daqui. Para isso, como ele está somando, a gente tem que fazer a operação inversa. Então, a gente vai subtrair, a gente vai tirar 1,7 desse lado. E para manter o equilíbrio, a gente tira 1,7 do outro lado também. Após fazer isso, teremos do lado esquerdo vai ficar apenas o x. E do lado direito fica 2,7 menos 1,7, que dá 1. Então, portanto, resposta x é igual a 1. Você pode verificar se a resposta deu certo. Ó, 1 mais 1,7, 2,7. Está certa a resposta. Letra F, vamos lá, mais uma vez, ó. A gente tem que isolar o x na equação. Então, a gente tem, vamos lá, localiza o x está aqui na direita, certo? Ele está sozinho do lado dele? Não. Junto dele está o menos 2,4. Então, eu tenho que tirar esse menos 2,4 daqui. Como que tiro o menos 2,4 daqui? Fazendo a operação inversa. Então, para tirar ele daqui, eu vou somar 2,4 desse lado. Para manter o equilíbrio, eu somo 2,4 no outro membro também. Após fazer isso, do lado direito vai ficar apenas o x, porque tinha menos 2,4, eu somei 2,4, cancela, fica só o x. E na esquerda tinha o menos 3, como eu somei 2,4, vai ficar menos 0,6. Então, menos 0,6 é igual a x, ou x é igual a menos 0,6, dá na mesma. Resolvemos a equação isolando o x. E na letra G eu tenho menos 7 é igual a x menos 7, certo? Então, o que a gente tem que pensar? O x, eu tenho que isolar o x. O x está sozinho? Não. Junto com ele tem o menos 7. Tenho que tirar esse menos 7 daqui. Para tirar o menos 7, eu faço a operação inversa. Então, eu vou somar 7 desse lado da equação. E para manter o equilíbrio, eu somo 7 do outro lado da equação. Princípio aditivo, eu posso somar o que eu quiser, desde que eu some dos dois lados. Após fazer isso, do lado direito vai sobrar apenas x, né? Tinha menos 7, eu somei 7, cancelou. E do outro lado também tinha menos 7, eu somei 7, ficou 0. Então, portanto, a resposta é 0 igual a x ou x igual a 0, tanto faz. No exercício 2, é muito parecido, ó, só que tem uma diferencinha que vai acontecer no meio da resolução. Ó. Então, vamos lá. Determine o valor de x. Então, a gente tem que resolver a equação. Para resolver a equação, nossa meta é isolar o x,
certo? Então, vamos ver aqui, ó, o x está na esquerda, o x está sozinho? Não, junto com ele está o 7. Perceba que aqui é o 7 menos x. Esse menos ele pertence ao x, tá? O 7 aqui é positivo. Então, quem está junto do x é o 7. Eu tenho que tirar esse 7 daqui. Como o 7 é positivo, eu tenho que fazer a operação inversa. Então, eu vou subtrair 7 desse lado, vou tirar 7 desse lado. E aí, para manter o equilíbrio, eu tiro 7 do outro lado também. Após fazer isso, vai ficar menos x, que tinha 7 menos x. Como eu tirei o 7, ficou só menos x. E do outro lado tinha 1, eu subtraí 7, ficou menos 6. Então, agora a equação não está resolvida ainda. Resolver a equação é encontrar x igual a alguma coisa, certo? Eu descobri quanto que vale o x. E eu não descobri quanto que vale o x, eu descobri que o oposto do x é igual a menos 6. Menos x é igual a menos 6. Então, eu não descobri quem é o x ainda, eu preciso descobrir o x e não menos x. Bom, para isso eu posso usar o princípio multiplicativo. O que eu faço? Eu não quero menos x, eu quero x positivo. Então, eu vou multiplicar os dois lados da equação por menos 1, multiplicando aqui na esquerda por menos 1, multiplicando na direita para manter o equilíbrio. Após multiplicar os dois lados da equação por menos 1, vai ficar x é igual a mais 6, certo? Você pode, inclusive, conferir para ver se esse valor é mesmo a resposta certa. Substitui aqui e vê se dá certo. Vai ficar 7 menos 6, que dá 1 é igual a 1. Então, tá certo, certo? X igual a 6 é a resposta. Vamos ver mais alguns exemplos desse caso aí, ó. Nesse caso aqui, menos x mais 4 é igual a menos 8. A gente tem que isolar o x. O x está sozinho aqui? Não, junto com ele está o mais 4. Tá somando aqui. Então, a gente tem que tirar esse 4 daqui. Para tirar o 4 daqui, a gente subtrai 4 desse lado e subtrai 4 desse outro lado da equação, certo? Subtrai a mesma quantidade para manter o equilíbrio da equação. Após fazer isso, do lado esquerdo vai ficar menos x, e do lado direito tinha menos 8, eu subtraí 4, vai ficar menos 12, certo? Mais uma vez, eu não descobri o valor de x, eu descobri o valor de menos x. Menos x é igual a menos 12. Só que eu não quero saber quanto que é menos x. O nosso objetivo é descobrir quanto que vale x. Então, para isso, eu tenho que tirar esse sinal. Um truquezinho é multiplicar os dois lados da equação por menos 1. Multiplico o lado esquerdo por menos 1. Para manter o equilíbrio, multiplico o lado direito por menos 1. Princípio multiplicativo da igualdade. E aí, multiplicando por menos 1, vai ficar x é igual a mais 12, certo? Mais dois exemplinhos. Na letra B, eu tenho que isolar o x. Resolver a equação, vou ter que isolar o x. Então, vamos observar. Do lado dele, tem 8 menos x. Então, eu tenho que tirar tudo que está junto com x. Então, eu tenho que tirar esse 8 daqui. Para tirar o 8 é positivo. O sinal que está na frente dele é o mais, né? Embora não apareça. Então, para tirar o 8, a gente tem que fazer a operação inversa. Para isso, eu vou subtrair 8 desse lado e subtrair 8 do outro lado. Após fazer isso, vai ficar menos x do lado esquerdo e do lado direito vai ficar menos 1. Menos x é igual a menos 1. Mais uma vez, eu não quero saber quanto que vale menos x, então a gente multiplica por menos 1 dos dois lados da equação, troca o sinal dos dois lados, vai ficar que o x é igual a 1, positivo. E o último exemplo aqui desse exercício, menos x mais 9 é igual a 2. Para isso, para resolver a equação, eu tenho que isolar o x. O x está sozinho? Não, junto com ele está um 9, certo? Para tirar o 9 daqui, a gente tem que fazer a operação inversa. Então, subtrai 9 desse lado, para manter o equilíbrio, subtrai 9 do outro lado também. Após fazer isso, teremos menos x é igual a menos 7, porque 2 menos 9 dá menos 7. Pronto, quase resolvida a equação, né? Eu tenho que descobrir quanto que vale x e não menos x. Mas agora ficou fácil. É só multiplicar os dois lados da equação por menos 1, troca-se o sinal dos dois lados, vai ficar x é igual a 7. Portanto, resposta x igual a 7. Item C, menos 7 é igual a menos x menos 15. Então, nosso objetivo é isolar o x. É sempre isso que você tem que ter em mente, isolar o x, certo? Então, você tem que olhar onde que está o x. O x está do lado direito, quem está junto com o x é o menos 15. Então, a gente tem que tirar esse menos 15 daqui para que o x fique sozinho, certo? Então, para tirar o menos 15, a gente tem que fazer a operação inversa. A gente vai somar 15 desse lado e somar 15 do outro lado para manter o equilíbrio. Após fazer isso, do lado esquerdo vai ficar mais 8 e do lado direito vai ficar menos x. Está quase resolvido. Agora, eu descobri quanto que vale menos x. Menos x é igual a 8, mas eu não quero saber quanto que vale menos x. Eu quero saber quanto vale x positivo. Para isso, a gente utiliza o princípio multiplicativo. Multiplica por menos 1 dos dois lados da equação. Fazendo isso, teremos menos 8 é igual a x.
ou seja, x é igual a menos 8 é a mesma coisa, certo? O próximo aqui, ó, eu tenho 8 é igual a menos x menos 15. Bom, já adiantei aqui, ó, eu tenho que tirar esse menos 15 daqui. Então, para tirar o menos 15 daqui, eu tenho que somar 15 desse lado, fazer a operação inversa. E aí, para manter o equilíbrio, eu tenho que somar 15 do outro lado também. Após fazer isso, teremos 23 é igual a menos x. Bom, eu não quero saber quanto vale menos x, eu quero saber quanto vale x. Então, eu vou multiplicar os dois lados da equação por menos 1. Após fazer isso, vai ficar menos 23 é igual a x, ou seja, x é igual a menos 23. Na letra D, ó, menos 4 é igual a menos x mais 9. Então, eu tenho que descobrir o valor de x, isolando x. Então, vamos olhar aqui, ó, o x está do lado direito. Eu tenho que deixar ele sozinho do lado que ele está. Junto com ele está o mais 9. Eu tenho que tirar esse mais 9 daqui. Para tirar o mais 9, eu tenho que fazer a operação inversa. Então, vou subtrair 9 dos dois lados. Subtrai na direita e subtrai na esquerda. Após fazer isso, teremos menos 13 é igual a menos x. Bom, eu não quero saber o valor de menos x, tem que tirar esse sinal negativo. Para isso, eu multiplico os dois lados da equação por menos 1. Teremos como resposta 13 é igual a x, ou x é igual a 13, dá na mesma. E agora, o último exemplinho desse exercício. Menos 2 é igual a 12 menos x. Tenho que isolar o x. O x está sozinho do lado dele? Não, junto com ele está esse 12 aqui. 12 é positivo. O que manda é o sinal que está na frente dele, certo? Para tirar esse 12, a gente subtrai 12 dos dois lados da equação. Com isso, teremos do lado esquerdo menos 14 e do lado direito vai sobrar apenas menos x, certo? Agora, eu preciso encontrar o valor de x e não de menos x. Para isso, eu vou multiplicar os dois lados por menos 1. Se menos 14 é igual a menos x, então 14 é igual a x, ou x é igual a 14. Exercício 3, ó. Letra A, 5x é igual a 30. Então, esse exercício é um pouquinho diferente dos outros que a gente fez. Ó. Eu tenho que isolar o x, deixar ele sozinho. Do lado que ele está, o x está sozinho? Não. Junto com ele está esse 5 aqui. Agora, o que o 5 está fazendo com o x? O 5 está multiplicando. Então, eu tenho que tirar esse 5 daqui. Para tirar um 5 que está multiplicando, a gente faz a operação inversa. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, para tirar o 5, eu vou dividir esse lado aqui por 5. E para manter o equilíbrio da equação, eu vou dividir o outro lado também por 5. Dividindo os dois lados da equação por 5, ó, 5x dividido por 5 dá x. E 30 dividido por 5 dá 6. Portanto, x é igual a 6. A mesma coisa na letra B. Ó, menos 7x é igual a menos 35. Tenho que isolar o x. O x está sozinho? Não, junto com ele está o menos 7. O que o menos 7 está fazendo com x? Ele está coladinho com x. Ó. Como não tem nenhum sinal entre eles, significa que está multiplicando. É uma multiplicação aí entre eles. Então, para tirar o menos 7 que está multiplicando, a gente tem que fazer a operação inversa. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, a gente vai dividir esse lado da equação por menos 7. Para manter o equilíbrio, a gente vai dividir o outro lado também por menos 7. Menos 7x dividido por menos 7 dá x. E menos 35 dividido por menos 7, na divisão menos com menos, dá mais, portanto, x é igual a 5. Letra C. Vamos resolver essa equação. Menos 40 é igual a 8x. Para resolver, a gente tem que isolar o x. O x está sozinho? Não, junto com o x tem um 8. O 8 está multiplicando. Então, para tirar um 8 que está multiplicando, a gente tem que fazer a operação inversa. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, para tirar o 8, a gente vai dividir esse lado da equação por 8. Como eu dividi esse lado da equação, para manter o equilíbrio, eu tenho que dividir o outro lado também por 8. Dividir os dois lados por 8. Após fazer isso, do lado esquerdo vai ficar menos 5 e do lado direito, 8 dividido por 8 dá 1, ou seja, 1x. Menos 5 é igual a x, ou seja, x é igual a menos 5. E na letra D, a gente tem menos 45 é igual a menos 5x. A gente tem que isolar o x, então a gente tem que tirar esse menos 5 que está junto com ele. Como o menos 5 está multiplicando, para tirar o menos 5 que está multiplicando, a gente tem que fazer a operação inversa. Ou seja, a gente tem que dividir por menos 5. Divide o lado direito por menos 5 para manter o equilíbrio. Divide o lado esquerdo também por menos 5. Ao dividir os dois lados por menos 5, do lado esquerdo vai ficar 9 e do lado direito vai ficar x. Ou seja, 9 é igual a x, que é a mesma coisa que x é igual a 9. Exercício 4, ó, muito parecido, só vai ter um detalhezinho no meio aí, ó. Letra A, 6x é igual a menos 30. Então, o x não está isolado, junto com ele tem um 6. O que o 6 está fazendo com ele? Multiplicando.
Então, para tirar esse 6 daqui, a gente tem que fazer a operação inversa da multiplicação, ou seja, a gente vai dividir por 6 para tirar esse 6 que está aqui. Como a gente dividiu o lado esquerdo por 6, tem que dividir o lado direito também por 6. Após fazer isso, vai ficar que o x é igual a menos 5. 6 dividido por 6 dá 1, 1x, e menos 30 dividido por 6 dá menos 5. Menos dividido por mais dá menos, certo? X é igual a menos 5. Letra B, menos 3x é igual a 24. Então, a gente tem que isolar o x. Então, a gente tem que tirar esse menos 3 daqui. O menos 3 está multiplicando com o x. Então, para tirar esse menos 3, a gente vai ter que dividir os dois lados por menos 3. Divide esse lado por menos 3, divide outro lado por menos 3. Então, do lado esquerdo vai sobrar x. E do lado direito, 24 dividido por menos 3 dá menos 8. Portanto, x é igual a menos 8. Letra C, menos 12x é igual a 24. O menos 12x está junto com x, está multiplicando. Eu tenho que tirar esse menos 12 daqui. Então, eu vou dividir os dois lados da equação por menos 12. Divide por menos 12, divide por menos 12. Teremos que x é igual a menos 2. 24 dividido por menos 12 dá menos 2. Letra D, temos que isolar o x. Para isolar o x, quem está junto com ele é o menos 7, que está multiplicando. Para tirar o menos 7 multiplicando, a gente divide o lado direito por menos 7 e divide o lado esquerdo por menos 7. Com isso, teremos mais 6 é igual a x, né? Lembrando que menos com menos na divisão vai dar mais. Então, menos 42 dividido por menos 7 dá mais 6. Então, mais 6 é igual a x, ou seja, x é igual a mais 6. Na letra E, temos 7x é igual a 5. Então, a gente tem que isolar o x. Junto com o x tem o 7, certo? Temos que tirar esse 7 daqui. Para tirar o 7, a gente tem que observar o que o 7 está fazendo com o x. Ele está multiplicando. Então, para tirar ele daí, a gente tem que fazer a operação inversa. A gente vai dividir por 7 do lado esquerdo e dividir por 7 do lado direito. Dividindo os dois lados por 7, teremos x é igual a 5 sétimos, certo? Perceba que 5 não é divisível por 7, não dá para fazer a divisão. Se não dá para fazer a divisão, pode deixar na forma de fração mesmo, 5 sétimos, certo? Nem precisa transformar para decimal nem nada, pode deixar em fração mesmo. Mesma coisa na letra G, ó. Menos 25x é igual a menos 35. Vamos isolar o x. Quem está junto com o x é o menos 25. Para tirar o menos 25 que está multiplicando com x, a gente vai dividir os dois lados por menos 25. Divide por menos 25, divide por menos 25. Após fazer isso, teremos do lado esquerdo x e do lado direito 35 sobre 25, que é uma fração, certo? Que é redutível, dá para simplificar. Simplificando 35 com 25, sobra 7 quintos. Portanto, x é igual a 7 quintos. Então, para terminar essa videoaula, vou resolver mais um exercício, exercício 5. Ó. Na letra A, temos x sobre 2 é igual a 5, ou seja, x dividido por 2 é igual a 5. Então, o princípio é o mesmo. Eu tenho que sempre buscar isolar o x na equação. Para isolar o x, eu tenho que tirar todo mundo que está junto com ele. Ó. Junto com o x, do mesmo lado dele, está esse 2. Para tirar esse 2, eu tenho que ver o que o 2 está fazendo aqui. O 2 está dividindo o x. Para tirar um 2 que está dividindo, eu tenho que fazer a operação inversa. Então, a operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, eu vou multiplicar o lado esquerdo por 2 e vou multiplicar o lado direito por 2, para manter o equilíbrio. Quando eu faço isso, ó, quando eu multiplico por 2, duas vezes uma coisa dividido por 2, esse 2 cancela com esse 2, certo? Então, do lado esquerdo vai ficar só x. E do lado direito tinha um 5, 5 vezes 2 dá 10. Portanto, isolei o x, deixei só o x aqui do lado esquerdo, então x é igual a 10. Na letra B, ó, eu tenho menos 6 é igual a x dividido por menos 2. Então, eu tenho que tirar esse menos 2 que está aqui. Eu tenho que isolar o x, para isso eu tenho que tirar o menos 2. Então, eu tenho que ver o que o menos 2 está fazendo com o x. Ele está dividindo. Quando ele está dividindo, vou fazer a operação inversa. Eu vou multiplicar pelo número que está aqui embaixo. Então, eu vou multiplicar o lado direito da equação por menos 2. Para manter o equilíbrio, eu vou multiplicar o lado esquerdo por menos 2. Após fazer isso, ó, do lado direito, quando eu multiplico menos 2 com menos 2, cancela. Ó. 1 simplifica com outro, menos 2 dividido por menos 2 dá 1. Então, do lado direito fica apenas x, e do lado esquerdo, menos 2 vezes menos 6 dá 12. Então, 12 é igual a x, ou seja, x é igual a 12.
Na letra C, eu tenho que isolar o x. Ó. Então, aqui a gente tem mais coisa para tirar daqui, né? Primeira coisa, eu tenho menos x dividido por menos 3. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar o menos 3 daqui. Então, como que eu vou tirar o menos 3? O menos 3 está dividindo o menos x. Então, para tirar o menos 3 que está dividindo, a gente faz a operação inversa. A gente vai dividir o lado esquerdo, a gente vai multiplicar o lado esquerdo por menos 3 e vai multiplicar o lado direito também por menos 3 para manter o equilíbrio. Quando a gente faz isso, esse menos 3 ele cancela com esse menos 3, vai embora. Menos 3 dividido por menos 3 dá 1, que é elemento neutro da multiplicação. Então, do lado esquerdo vai ficar apenas menos x. E do lado direito, ó, 8 vezes menos 3 dá menos 24. Como menos x é igual a menos 24, eu não quero saber quanto que vale menos x, eu quero saber quanto que é x. Então, para isso, eu vou multiplicar os dois lados da equação por menos 1, e aí troco o sinal da esquerda, troco o sinal da direita, x é igual a 24. A mesma coisa nos outros itens aqui, ó, o x está sendo dividido por 4, para tirar o 4 daqui eu faço a operação inversa, multiplica os dois lados da equação por 4, multiplicando os dois lados da equação por 4, esse 4 cancela com esse 4, do lado esquerdo fica só x, e do lado direito fica menos 8, portanto x é igual a menos 8. No de baixo, menos 7 é igual a x sobre 8. Eu quero tirar esse 8 aqui para conseguir isolar o x. Né? Para tirar esse 8, como ele está dividindo, a gente usa a multiplicação, a operação inversa. Então, multiplico o lado direito por 8, multiplico o lado esquerdo por 8. Quando a gente faz isso, o 8 cancela com 8. 8 dividido por 8 dá 1. Do lado direito fica só x. E do lado esquerdo vai ficar 8 vezes menos 7, que dá menos 56. Portanto, menos 56 é igual a x, ou seja, x é igual a menos 56. E por último, último exemplinho desse vídeo, eu tenho menos x dividido por menos 4 é igual a menos 3. Tenho que isolar o x. Para isolar o x, eu tenho que tirar esse menos 4 que está aqui. Para tirar o menos 4, como ele está dividindo, eu vou multiplicar o lado esquerdo por menos 4 e vou multiplicar o lado direito também por menos 4, para manter o equilíbrio, manter a igualdade. Ao fazer isso, o menos 4 cancela com menos 4, do lado esquerdo sobra apenas menos x. E do lado direito, menos 3 vezes menos 4 dá 12. Portanto, menos x é igual a 12. Só que eu não quero saber quanto que vale menos x, eu quero saber quanto que vale x. Para isso, a gente multiplica os dois lados da equação por menos 1, para manter o equilíbrio. E aí, troca o sinal da esquerda, fica x, e troca o sinal da direita, fica menos 12. Portanto, x é igual a menos 12, é o resultado dessa equação. Beleza, pessoal? Então é isso aí, até a próxima.